Como joga Luciano, um dos jogadores mais subestimados do futebol brasileiro e que sempre é peça fundamental na engrenagem do São Paulo. Visão para Jogo tá de volta, eu sou o William Borges. Luciano, entra ano, sai ano, sempre é destaque do São Paulo. Bons números, qualidade técnica e também muita entrega, muita raça. Tô com o Matheus Santana, vai falar pra galera sobre as características do Luciano, que mudam um pouco dependendo do treinador, dependendo da exigência de cada treinador que passa pelo São Paulo, mas ele continua com bons números, com boas temporadas e sempre é peça fundamental, mesmo às vezes sendo titular, às vezes não tão titular assim, atacante, segundo atacante, meia, ele ajuda muito o São Paulo. É curioso falar do Luciano, porque é até difícil para nós aqui definirmos a posição dele. Ele é centroavante, ele é segundo atacante, ele é um ponta, ele é um meia. Cara, na verdade ele faz tudo. Menos falaria, né, dessas posições aí, ele joga mais por dentro, na minha opinião. Mas sim, ele pode ocupar várias posições. Com certeza, mas é engraçado porque ele acaba fazendo tudo, né? Durante o jogo você vê ele caindo pela direita, caindo pela esquerda, vindo buscar a bola, pisando na área, finalizando. E assim, o que a gente tem que destacar é que ele tem, na sua carreira pelo São Paulo, né, desde 2020, temporadas em que ele fez mais de 21 gols, na verdade, duas, né? Tem temporadas que ele fez 15 gols, 18 gols, e nessa, em 33 jogos, são 11 gols e 6 assistências. Então, um cara de bastante impacto. E daí, como e às vezes passa despercebido. Não só gols, né? Por exemplo, o que você trouxe desse ano. 11 gols e 6 assistências. Então, 17 participações em gols. E como a gente cita, que nem sempre ele foi titular. Então, esses números continuam sendo bons, mesmo com menos minutagem. Então, ele traz uma importância muito grande para o time de São Paulo. E a gente vai começar a entrar na análise aqui. Você vê que o Luciano está aqui, ó, dando uma distância do defensor, né? Eu vou até deixar entrar a imagem aqui para a nossa marcação, né? Para mostrar que ele está dando uma distância. E antes dele dar esse pique aqui, ele já pede para você, torcedor do São Paulo, se inscrever aqui no nosso canal, dar essa moral para a gente, né? E também acompanhar todos os nossos conteúdos. Temos uma playlist aqui com todas as análises do São Paulo. Você, sendo membro aqui do nosso canal, também nos apoia muito. Se quiser fazer um Pix aqui, aquele Pix solidário para apoiar um projeto independente, para nós é fundamental, né? Qualquer tipo de doação, qualquer tipo de ajuda. Então é muito importante ter o apoio da torcida do São Paulo. Temos uma playlist, como eu já falei, com todas as análises do São Paulo aqui. Você pode navegar e maratonar, tá? Todas as nossas análises aqui, William Borges. Eu tenho certeza que já maratonou as análises do São Paulo aqui, né? Você gravou quase todas, né? Então... E vai ter do Marcos Antônio também. Não sei qual vai sair antes. A gente acha que a do Marcos Antônio talvez saia antes, né? Mas o Vitinha do Morumbi, como o pessoal tá chamando, vai ter essa análise aí. Vai entrar mais uma para playlist. Não sei se você pediu o pessoal também curtir e divulgar com os amigos, né? Isso tudo é muito importante, viu? Também é muito importante essa movimentação aqui do Luciano. Agora sim vamos entrar na análise, porque a gente vê como ele é um jogador inquieto. E essa característica, eu sempre digo aqui, jogador inquieto me agrada. Essa palavra inquieto é muito certeira para ele. É, o cara que tá buscando espaço. A gente vê muitas vezes jogadores que em determinados momentos se escondem um pouco do jogo. O Luciano, ele pode errar, cara, mas ele tá o tempo inteiro querendo a bola, vindo jogar, dando uma opção, e é o que acontece aqui. Ele vem, faz a tabela, joga no volante, gera um espaço pro companheiro dele atacar aqui. Tudo bem, nessa jogada aqui não vai acontecer, mas você já entende a movimentação e a importância dele, tá? Ele tá o tempo inteiro se deslocando, vindo buscar esse jogo. Cara, o Luciano é um segundo atacante, um centroavante, um meio-campista em alguns momentos. Olha onde ele tá nessa situação. Não, e nesse jogo contra o Fluminense, ele foi mais um centroavante mesmo. Se eu não me engano, era ele e o Ferreira, a dupla de ataques. Foi nesse jogo, se eu não me engano? Eu acho que sim, Will. Então ele era mais centroavante ainda, porque tem jogos que ele é o segundo atacante. Agora nesse a gente percebe o quanto ele recuou aqui. É, então, e falando, né, essa análise é só dos jogos recentes, os jogos do Crespo, tá? Pra ressaltar ainda mais a importância dele, como ele melhorou ainda mais, né, com o Crespo, né? Então é engraçado a gente trazer esse tipo de movimentação que a gente vai abordar aqui na análise, porque ele vem receber no campo defensivo, faz uma boa virada, direciona as jogadas. É aquilo que eu falei, o jogo tá difícil? Não importa, o Luciano vem e se apresenta. Agora aqui, pelo lado direito, né? O André Silva como ponta, não tá em campo. Como um ponta, praticamente, né? Nessa movimentação aqui. Como você falou, o André Silva não está em campo, fica um time bem móvel, né? O Luciano, nesse momento aqui, atacando o lado direito. Mas ele, como a gente vai ver, ele ataca por todas as posições, ele flutua bastante no campo e ele gosta muito de fazer isso aqui. Vem, busca a bola, direciona uma jogada. Por mais que seja, em alguns momentos, aquela jogada só para clarear, vir, movimentar, carimbar a bola. Abrir espaço. É o que acontece. Ele joga aqui no companheiro dele e continua se movimentando. Recebe de novo. Aí ele vai tentar fazer uma virada. O passe sai um pouquinho preguiçoso. Nesse momento aqui ele acaba errando. Mas você vê o movimento dele. Já volta para recompor, já volta para marcar. Mas você percebe que ele começou a jogada na ponta direita e ele vai terminar marcando na ponta esquerda. Olha aqui. Então ele fez o papel do ponto direita na construção. Durante a jogada ele se transformou no camisa 10 para tentar fazer a abertura para a esquerda. E depois ele teve que recompor e fazer a marcação pelo lado esquerdo porque
que ele mesmo perdeu a bola. Um cara muito dinâmico, inquieto, como a gente já trouxe, né? E você vê que essa recomposição também fala muito da entrega sem bola dele, né? Porque é um cara que se entrega sem bola. Ele tem muita vontade, é um cara, assim, é aquele cara chato, que tem vontade, que briga, isso é nítido, você vendo ele jogar, fica bem claro. Tá o tempo inteiro querendo, né, Will? Uhum. E a gente destaca aqui mais uma vez como ele não gosta de ficar aceitando a marcação. Muitos jogadores acabam aceitando a marcação e isso até me incomoda, né? No caso do Luciano, ele se incomoda com isso também. E o tempo inteiro ele sai da marcação, vem abrir o espaço, até gerar um espaço nas costas, e ele dá esse tipo de passe difícil, tá? Você viu como ele veio aqui, fez uma parede em progressão, né? Ele não apenas devolveu a bola. Em alguns momentos ele vai só devolver, carimbar, você vem, mas nessa é um passe em diagonal, gerando já uma bola em progressão. E continua andando, né? E continua andando, atacando o espaço. Olha esse lance que legal, cara. Ele atacando de novo aqui. Atacando não, né? Vindo dar uma opção aqui pela ponta direita. Tô até na frente dele aqui na imagem, que ele tá bem no cantinho. Quando o Marcos Antônio vem receber essa bola, se é um ponta, tudo bem, é um clássico, um jogo difícil, se é um cara um pouco mais tímido, ele não vai vir aqui dar essa opção, porque é uma bola onde você vai ficar sem alternativas. Vou soltar o lance aqui pra gente. Você vê que o Luciano vem buscar, e nesse momento, cara, não tem muita opção, tá? É uma bola onde você tá com dois marcadores muito próximos de você, o cara que te deu o passe passou pelo teu lado, então trouxe a marcação também, e ele acaba achando uma solução muito boa aqui, muito inteligente, dá um toque de calcanhar e ele arma um contra-ataque. Isso daí é recurso. Pro São Paulo. Isso daí é recurso. Recurso, assim, espetacular, né? Então é um jogador que tem recurso. A gente, em alguns momentos, eu acho que ele até é subestimado nessa parte técnica, tá? Não, e agora nesse novo esquema do Crespo, você trouxe ele vindo para a direita aqui, o Crespo hoje joga num 3-5-2. Em teoria, os alas precisam atuar bastante, né? Seja Enzo ou Wendel na esquerda, seja o Cedric, que é o mais utilizado na direita. Mas você percebe que a partir do momento que ele vê que o lateral não está ocupando, ele cai. Como ele é muito inquieto e ocupa todos os lados do campo, ele cai para ser uma opção. A jogada estava para a direita, então ele cai para ser essa opção na direita também. E aqui contra o Juventude, né? Aqui o André Silva estava em campo. Então, acho que justifica um pouco mais ele vir nessa faixa do campo, né? Mas, independente contra o Fluminense, ele estava ali da mesma forma. Mais uma jogada onde ele está pertinho da saída de bola do São Paulo. E aí ele se coloca numa boa condição para receber esse passe, conduz e olha o lançamento que ele acha. Belíssima bola, tá? Oscar ali que não... O Oscar acabou deixando essa bola pingar e daí ficou difícil ali, né? Mas foi uma bola espetacular do Luciano, tá? E trazendo para um contexto, como a gente falou do Crespo, pós saída de Zubeldia e entrada do Crespo, a única partida que o São Paulo perdeu foi a que o Luciano não jogou. Que foi contra o Flamengo, tudo bem, entendo um adversário também muito difícil no Maracanã, mas foi a pior partida disparado desse São Paulo pós-mundial. E o Luciano não estava presente e nesse esquema, principalmente de agora, ele faz muita falta. É por isso que a gente fala da questão da engrenagem, né? Como ele é uma peça fundamental para essa engrenagem do São Paulo. Mais um lance aqui, então, mostrando ele caindo agora pelo lado direito, mais uma vez, participando do ataque e sendo um jogador associativo. Isso ele consegue ser com bastante tranquilidade. Pivô. Busca o pivô, busca ali o André Silva, faz uma tabela e ajeita aqui para a subida do Wendel, né? Que chega para finalizar ali e quase saiu o gol, né? Então você vê que é uma jogada que ele tá o tempo inteiro ali participando, tabelando. Ele fez o pivô, continuou na jogada e abriu o passe para a esquerda. E o Wendel tá jogando bem agora, tá? O Wendel contestadíssimo, nada a ver com a análise do Luciano, mas tá jogando bem agora pós-mundial. Valeu a menção pelo chute dele, que foi muito bom também, né? Aqui, mais uma situação agora, ele atacando um pouco mais por dentro, mas atacando o espaço. Chega no fundo e aqui ele usa a perna direita, tá? Quando precisa, ele consegue também usar a perna direita. A gente sabe que não é o forte dele, né? Ele é um canhoto mesmo, não usa muito a perna direita, mas nessa ele vai ao fundo, cruza muito bem, gera uma assistência. Aqui uma situação onde ele se coloca em condição de novo, né? Ele está no meio de dois marcadores aqui do Corinthians, mas ele se coloca em condição para fazer essa corrida. Ele recebe a bola e aí ele tenta finalizar. Ele é um jogador que gosta de trazer essa bola para dentro e fazer as finalizações. Essa acaba desviando, indo para fora. Mas a gente vai mostrar aqui uma sequência de lances onde ele se posiciona bem, cara. Você vê que o posicionamento dele, tudo bem, vários jogadores de Juventude de volta, mas aonde ele está é um lugar onde não tem ninguém. Ele vai ter tempo para dominar essa bola e enxergar um pouco o jogo. É o que acontece. Tem uma movimentação muito boa ali do Ferreirinha, né, que também ajuda bastante nisso, e ele acaba finalizando. Essa ele não finalizou muito bem, tá? Mas é um cara que gosta de queimar essa bola pro gol. Aqui pela ponta direita, você vê de novo, ele dando a distância aqui do marcador, né? Então, ele dá esse tipo de distância para ter o tempo de dominar e ver o que ele vai fazer. Dá um drible esperto, uma finta e finaliza bem no gol. Mais uma situação agora onde ele está um pouco mais na referência, mas vem aqui fazer uma movimentação
A ultrapassagem também foi muito E interessante, esse né? domínio condicionado já para finalização. Esse lance fica bem claro ali. Ele já domina o corpo ajeitando para poder finalizar, para não perder muito tempo, né? E todas as finalizações, ou a maioria delas que a gente trouxe com essa característica, né? Vindo ali pelo lado, caindo pela beirada, puxando para dentro, para a perna boa, para a esquerda e finalizando no gol, né? Então, ele tem uma boa finalização, né? Isso a gente pode dizer Perna com esquerda, sim. tranquilidade. Como bom canhoto, utiliza muito mais a perna esquerda, né? E esse lance aqui é legal, cara. É o gol do São Paulo, né? Contra o Juventude, um golaço, tá? E você vê como o Luciano, ele tá o tempo inteiro se movimentando nessa jogada. Ele tá na referência nesse momento. Ele faz menção de atacar o fundo, esperando que essa bola vá. A bola não entra, ele volta. E aí, quando a bola vai para o fundo, ele começa a entender, olhar para o lado oposto, ver onde está o marcador, que tipo de movimentação ele vai ter. O Ferreirinha recebe a bola no fundo e ele está de novo, esperando um cruzamento para trás. Ele está sempre bem posicionado nessa jogada, cara. É importante a gente destacar isso, a leitura dele, né? Essa bola não vai vir Até para porque ele ele. está esperando a decisão do Ferreirinha. Exatamente. E a decisão do Ferreirinha foi espetacular também, né? Deu uma caneta aqui, eu vou até voltar um pouquinho para a gente mostrar a caneta que o Ferreirinha deu. Isso aqui é lance de craque, tá? Belíssimo lance. E aqui a bola vem, né, para o Marcos Antônio e ele imagina, né? Todo mundo imaginou que fosse acontecer uma finalização, né? Mas, de novo, a finalização não vai acontecer e o Marcos Antônio vai achar ele porque, de novo, ele está bem posicionado, está ali esperando uma oportunidade. Então, o lance inteiro, cara, ele está bem posicionado ali, né? Com as movimentações que vão acontecendo, ele vai se posicionando bem e até chega na finalização dele pro gol. É, como você falou, ele primeiro estava tentando atacar o primeiro pau ali, talvez. Como a jogada foi desenhando, ele já foi mais centralizando, atacando até a segunda trave ali para poder finalizar, porque a jogada se desenhou dessa forma. E assim, essa questão de movimentação, de enxergar o espaço, é muito nítida no jogo dele, como ele faz isso bem, né? Nesse gol contra o Corinthians é a mesma coisa. O São Paulo recebe uma bola ali num contra-ataque, né? Na verdade foi uma bola recuperada, né? O São Paulo recupera bem e ataca rápido. E você vê como ele estava aqui no meio e ele ataca as costas da defesa com muita facilidade. E essa bola acaba entrando, né? Também tem um mérito muito grande no passe, mas ele consegue receber e esse chute cruzado dele é muito bom, cara. Ele já domina para finalizar, né? Ele já domina pronto, porque senão o zagueiro conseguiria travar ele. Se ele não domina já ajeitando para finalizar, ele poderia perder. Então já bom fica domínio. pronto. Bom domínio, boa finalização. Domínio assim, orientado, como a gente gosta de dizer. Exatamente. Aqui nesse lance, cara, outra movimentação bem legal dele. A defesa do Corinthians postada, né? Os 4 defensores. A bola chega no Ferreirinha, numa virada, e daí você tem 2 jogadores atacando. O Luciano estava no segundo pau aqui nessa jogada, né, do lado oposto. No momento em que a jogada vai acontecendo, nem é o Ferreirinha, né, o Wendel nessa jogada, você percebe que a movimentação dele acontece, né? É essa mesma movimentação que a gente indicou no começo, esse movimento de facão. E aí esse chutamento do Wendel, né, acaba encontrando o Luciano que ataca e acredita até o final na jogada, né? E ele entrando como um centroavante ali, mesmo na partida que o André Silva inclusive estava do lado dele ali, mesmo na partida que o André Silva tá. Então, independente às vezes da escalação, a gente percebe que ele se movimenta muito. Meio de campo, centroavante, ele se movimenta independente se está jogando com o André Silva, se está jogando com o Ferreirinha, que daí ele tem que ser mais a referência, ou se ele está jogando até mesmo como um meia ali. Ele se movimenta o campo inteiro. E você vê como os jogadores do São Paulo entendem bem as movimentações dele, né? Porque uma coisa é você ter um jogador como o Luciano, que é um cara inteligente para se movimentar, que está o tempo inteiro querendo estar perto da bola e abrindo espaço para os companheiros, porque o benefício de você ter um cara que se movimenta tanto é como ele abre espaço. Sim. E gera desconforto na marcação adversária. E os jogadores do São Paulo atacam bem esse espaço e encontram ele também quando ele ataca esse espaço, né? Quando é o próprio Luciano que faz isso. Você vê como a engrenagem funciona bem e como o Luciano é um cara importantíssimo, né? Tanto que no jogo que a gente tem recente, agora que ele não jogou, do Crespo, né? Que foi contra o Flamengo, o São Paulo foi o primeiro, né? Logo a estreia, né? E o São Paulo não apresentou muitas opções ofensivas, né? E daí você pega o recorte. O Bragantino foi decisivo. Deu 2 assistências, se eu não me engano. Fluminense deu assistência, até perdeu um pênalti, inclusive. Juventude fez gol e acho que tem mais um jogo no meio do caminho. Contra o Corinthians. Contra o Corinthians. Ele fez só 2 gols, né? Só 2 gols. Então você percebe, ele participou de gols em todas essas partidas em que ele atuou nessa nova era Crespo, que a torcida está gostando bastante, que tem mexido bastante no time, criou um esquema próprio que é o 3-5-2. Ali o Zubeldia até utilizava muito esse esquema, mas o Crespo fixou esse esquema. O Zubeldia rodava bastante, né? Hora usava esse, hora usava outro, um 4-2-3-1 mais ou menos. Mas tem sido peça fundamental e é nítido que o Crespo conta muito com ele. Mais alguma colocação sobre o Luciano? Só deixar uma opinião de que, para mim, sim, é um dos jogadores mais subestimados do futebol brasileiro, tá? Acho que em algum momento não se dá o devido valor para ele. A gente está dando aqui, né? Trazendo a influência dele no time do São Paulo. Tecnicamente, ele
é muito bom, né? Tem um gesto técnico bom, tem um bom domínio, uma boa finalização, enxerga bem o jogo, se movimenta muito bem. E, cara, tá tendo, agora sim, com a nossa análise aqui, tem um reconhecimento de todo esse trabalho que ele faz, né? Mas é um cara fundamental pro São Paulo. Mas a torcida reconhece ele. A torcida gosta reconhece. bastante dele. Então, você, torcedor do São Paulo, o que achou da nossa análise? O que você acha do Luciano? Do que eu leio por aí, eu sei que o torcedor de São Paulo gosta bastante dele. Então, deixa aqui seu feedback, comenta aqui o que você achou. Mais importante ainda, curte, compartilha, divulga com os amigos, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Dá uma olhadinha no clube de membros aqui embaixo, que também isso nos ajuda muito. O Pix na tela também é uma forma de apoiar o nosso trabalho. E dá aquela olhadinha no playlist do São Paulo, que cada vez mais vai ter conteúdos por aqui. É isso, um grande abraço, até o próximo vídeo.